Bom dia, meus amores! Hoje a aula é de ciências e iremos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando, meus amores, das células. Meus amores, existem dois tipos de células: célula procariontes e célula eucariontes. As células procariontes são as células das bactérias e elas não têm núcleo organizado. Já as células eucariontes são de dois tipos, uma animal e a outra vegetal, e possuem, meus amores, núcleo organizado. Iremos nos prender no estudo das células animal. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado de Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiças, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de celas, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas, se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós, seres humanos, temos o nosso corpo mais de 50 trilhões de células. São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10.000 células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas, elas são divididas em cerca de 130 tipos e cada um executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. As células, meus amores, elas podem ter vários tamanhos, formas e funções diferentes, mas a maioria delas possui uma divisão básica. A maioria da célula possui três partes. A membrana plasmática, que é uma parede bem fina, mas muito resistente, que envolve a célula. Funciona como se fosse a pele da célula, permitindo a entrada de substâncias úteis. O citoplasma é formado principalmente por água e nele estão localizadas estruturas chamadas de organelas. Elas são de tipos diferentes e são responsáveis pelas funções vitais das células. Imagine a célula como uma fábrica. As organelas seriam como se fossem as máquinas. As organelas transformam os alimentos em pequenas partes chamadas de moléculas. Algumas moléculas são utilizadas para a produção de energia, outras para a construção do nosso corpo. Enfim, chegamos ao núcleo, que podemos considerar o cérebro da célula. Ele é responsável pela organização do crescimento e reprodução da célula. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, responsável pela transmissão das características de cada ser vivo. Como nosso corpo está dividido em cabeça, tronco e membros, as células elas se dividem em núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Espero, meus amores, que vocês tenham entendido. Estarei enviando a atividade e qualquer dúvida, nos procurem no privado. Não esqueçam de copiar e responder a atividade no caderno. Amamos vocês e se cuidem, meus amores. Até a próxima aula!